No início do ano letivo de 79, estava no meu último ano do curso seminário. E o pastor Davi me chamou lá no gabinete do seminário para conversar. E me disse que seria interessante para a minha vida, para o meu ministério, como estava caminhando no final do curso, ter uma outra experiência, uma outra igreja. E que o missionário Paraíba, pastor Eduardo Trauto, trabalhava sediado em Campina Grande, precisava de um seminarista. E ali fui trabalhar. Tinha aula até meio-dia, em casa correndo, porque 1h30 tinha que estar na rodoviária para viajar, chegava às 5. E ali, como seminarista, eu tinha a responsabilidade de preparar um boletim na sexta-feira, que tempo era extenso. No outro dia levava um lugar para fazer cópia. Tinha curso de evangelismo à tarde que eu ministrava, tinha trabalho com jovens à noite, classe na escola dominical, participava do curso, do culto, pregava ou à noite ou pela manhã, e na segunda-feira cedinho voltava para Recife, porque tinha aula à noite. E ali passei um tempo. E como às vezes é uma tradição entre seminaristas, ali eu arranjei uma namorada. E o pastor Eduardo me chamou. Faleceu esse ano, com 88 anos. Irmão Neilson. Espero que o irmão não negligencie com as suas responsabilidades. Eu guardei aquilo no meu coração e estava certíssimo. Era um homem de Deus, sério no trabalho. Ele estava aconselhando um seminarista de 21 anos. Comecei com 20, aliás, não tinha nem 21 anos. Às vezes nós temos, a dificuldade em sermos advertidos, em sermos chamados à atenção às vezes. Lá na minha igreja de origem, a igreja grande, comprida, 17 anos eu era diretor do patrimônio da igreja. E eu fui um passarinho com o culto sem ser convidado. Ele quis entrar na igreja e ficava para cima e para baixo. E como lá, aqui não aconteceria isso, mas lá acontecia, o povo ficava olhando o passarinho. Toda vez vermelho. Terminou o culto, disse: à noite não quero esse passarinho aqui. Toda vez que eu vou tirar daí, se virem. Tira diretor do patrimônio, se virem. As pessoas estranhas, vá falar para alguém hoje desse jeito, né, gente? Nós temos dificuldade de sermos advertidos. Nós temos dificuldade em sermos chamados à atenção. Os chamados à nossa responsabilidade. Paulo fez isso na igreja de Éfeso. Paulo está dizendo lá em Efésios capítulo 4, versículo 1, que pregamos domingo pela manhã. Olha aqui, vocês são salvos. Procedem como salvos. Andem da forma digna, como alguém que foi chamado à vocação. Ele está falando de salvação. Está falando aqui de vocação ministerial, vocação sacerdotal, vocação de missionário. Está falando de salvação. Ele está dizendo à igreja de Éfeso: procedam como
estava pensando que grande parte dos problemas que uma igreja enfrenta uma família cristã enfrenta tem a ver com esse chamado à vocação. Grande parte dos incêndios que apagamos dentro da igreja tem a ver com algo que não está bem engrenado no processo de salvação. Eu fiquei pensando, mas existe meio salvo? Para existir meio salvo, tem que existir meio céu, meio inferno. Parece que não bate as coisas. A questão parece que tem a ver mais com a meninice da salvação. Aquilo que Paulo fala em Filipenses para desenvolver a salvação. E é isso que vimos domingo passado, quando o apóstolo disse: olha, vocês foram chamados para abraçar a vocação da salvação que Deus dá. Deus dá. No dia que eu aceitei Jesus como Salvador pessoal, formalmente, mas aquele ato formal é um ato posterior à conversão, que a conversão precede o ato, a intenção precede a ação. Se eu fui à frente atendendo um apelo aos 10 anos, é porque essa questão já havia sido resolvida no meu coração, na minha vida. Eu não fui salvo porque vim à frente. Eu fui à frente atendendo ao apelo porque eu entendi que precisava atender aquele chamado e confessar e trazer publicamente aquilo que de fato já acontecera na minha vida, que foi a minha experiência de salvação. É lógico que era a experiência de um garoto de 10 anos. Mas eu abracei. Ninguém me forçou. Eu me lembro que naquela época a profissão de fé, algumas igrejas ainda fazem, mas a gente sabe às vezes das dificuldades que algumas pessoas enfrentam, ela era dada publicamente. Não importa se a igreja tivesse 1000 membros. Era um domingo de manhã, uma quinta-feira da Assembleia, sentávamos ali na frente, antes passávamos por uma comissão, éramos inquiridos sobre a nossa fé, mas a pergunta é: você quer ser batizado, você está aceitando Jesus porque seus pais são crentes, porque alguém está forçando? Não, foi um ato liberado da minha parte. É lógico que meus pais ficaram felizes. Qual o pai e a mãe crente em Jesus que não fique feliz com a conversão dos seus filhos? Porque, meu irmão, vida sem Deus é desastre. Se você está aqui dentro e resolve buscar uma vida sem Deus, é desastre para a sua vida. Mas o apóstolo está dizendo, então, se vocês que foram chamados de fora para dentro, para a conversão, e agora são filhos por adoção, são prudentes, são herdeiros, são criados para boas obras, são a habitação de Cristo, procedam coerentemente com isso. É aquilo que o missionário me chamou, mas olha aqui, você está aqui como seminarista, então proceda coerentemente como seminarista. Não tem realizado comigo. Eu tinha 20 anos. Paulo está dizendo, e quando Paulo falou em Epístola de Irmão Domingo, quando ele fala andeis como é digno da vocação,
você que faz seu próprio caminho. É você que vai regular sua própria vida. Porque na vida cristã, não tem pai e mãe para dizer, filho, está na hora de levantar. Filho, está na hora de ir para a igreja. Aí é aquela séria história, né? Mas por que eu tenho que levantar para ir para a igreja? Né? Porque você tem 40 anos e é pastor da igreja. Paulo está dizendo, andem de forma digna, fazendo bom uso das oportunidades. Isso serve para novos e para idosos. Cabelo branco não nos dá o direito de negligenciarmos a nossa vida cristã e o nosso procedimento. Precisamos entender isso. Porque os problemas da igreja não são causados apenas pelos jovens. Os problemas de mau testemunho no mundo não são causados apenas pelos jovens, mas às vezes na nossa intransigência de adultos ou de idosos. Nós também causamos mau testemunho. Então Paulo está dizendo, façam bom uso das oportunidades. Deixem-se conduzir pela vida de um modo diferente, de um modo digno, de um modo apropriado. Os irmãos lembram que houve um tititi por conta daquela propaganda que o Roberto Carlos fez da Friboi? Porque ele era tido como vegetariano quando ele estava fazendo propaganda de carne. Porque, de certa forma, o mundo não admite incoerência. De certa forma, se for observar o diretor da Coca-Cola bebendo Pepsi-Cola, ele perde o emprego. O diretor da Unimed com posição da Sul-América. É isso. Ou o palmeirense com carteira de sócio do Corinthians. Paulo está dizendo, olha aqui, estou pedindo, estou falando, estou chamando para o lado, como o pastor Eduardo Traus fez comigo. Vem cá. Não tinha dado um tribunal, meu irmão. Porque até hoje eu não tenho motivo para alguém me chamar a atenção por causa de trabalho. Não sou britânico apenas para a hora da saída. E sempre tive prazer no trabalho. Trabalho é prazeroso. Presente de Deus. Quer saber o quanto o trabalho é presente de Deus? Fique desempregado. Agora, o apóstolo Paulo reconhece os desafios de vivermos coerentemente a vida de salvos. Às vezes nós cobramos e não damos condição.
Exigimos, mas não somos modelo. E Paulo vai reconhecer esse desafio que é viver de modo digno. Uma das coisas que eu trabalho com os novos convertidos é que eles tenham paciência com eles mesmos. E são muitas mudanças. São muitas coisas a serem vencidas. São muitas histórias abridas pela vida. E isso é revelado através da preposição que Paulo usa. Uma preposição primária no grego. Meta. Com essa preposição, ela é fundamental na compreensão desse texto. Algumas Bíblias não trazem nessa tradução, mas Paulo está dizendo depois, atrás. Como se ele estivesse dizendo, olha, para que você possa viver de um modo digno, é preciso que atrás disso, é preciso que depois desse ato da conversão, depois da conversão, aquilo que precede essa vivência digna do Evangelho, ele usa a preposição e depois vai usar algo que tem sentido de forma individual e coletivo quando diz que tudo, isto é, Paulo está dizendo, olha aqui, para que você possa viver essa vida digna, para que eu possa viver essa maneira digna do Evangelho. Eu fico pensando quanto Deus é generoso com nós que já fomos jovens um dia, nós que fomos jovens, os que são jovens. Porque se não existisse a soberba do mundo, nós inventaríamos. Se não existisse soberba no mundo, os jovens inventariam. E eu falo de mim quando jovem também. Por isso que a Bíblia diz que quem vai para o ministério não pode ser neófito, para que não se ensoberbeça, pensando que seja de alguma coisa. Mas Paulo diz, olha aqui, para que eu possa viver de modo digno essa vocação com que eu fui chamado, para que você possa viver, use antecipadamente tudo que for possível da humildade, da mansidão e da longanimidade. É isso que Paulo está dizendo. Que eu não posso andar dignamente. Eu não conseguirei andar dignamente de acordo com o que eu fui separado, com que eu fui chamado de fora para dentro, para sair das trevas para a luz. No momento que eu atendi o apelo da salvação, e eu já disse algumas vezes aos irmãos aqui, que uma das expressões do meu pastor é que ser crente é para cabra macho e para quem tem coragem. Frouxo não consegue ser crente. Quem vai fazer um evangelho de acordo com a frouxidão dele? Ele vai construir o evangelho de acordo com a elasticidade que ele tem. Paulo compreendia
dia, os desafios de viver dignamente esse Evangelho. Por isso ele diz, olha, vocês usem tudo o que for possível da humildade, da mansidão e da longanimidade. Primeira coisa, quando Paulo fala de humildade, ele está dizendo ter uma opinião humilde de si mesmo. Ele diz isso em Romanos 12:3. Não tenha de si mesmo mais alto conceito que convém. Tem que ter equilíbrio. A ideia não é se achar, se fazer de miserável quando não se acha miserável, de fato. Mas você tem um conceito da sua própria capacidade, da sua própria perfeição. Por quê? Você vai explicar a seguir. Em outro momento falaremos com isso. É um conceito de modéstia. É um conceito de uma mente submissa a um conceito de limite. Senão nos tornaríamos legalistas. E não é isso que Paulo está falando. Porque ser legalista não produz efeito de quem vive na salvação. Aliás, o legalismo, ele traz um cheiro de sepulcro. É quando alguém cai, você pensar, se fosse comigo. E se fosse comigo? Ah, fulano caiu porque não era crente. Se fosse comigo, eu resistiria. Estou pronto para isso. Porque é como se eu precisasse. Você sai para fazer uma viagem, não essa viagem de 2 dias. Você sai para viajar 15 dias, 30 dias, sabe? Tem que levar o que precisa, não tem como mandar buscar depois. Então você tem que saber o que tem ali, tem que estar planejado. Se é um período quente, se é um período frio, que você vai usar de camisa, de roupa, de meia, essas coisas todas. Paulo está dizendo, você nessa caminhada como salvo, use isso que você traz atrás de você, no sentido de bagagem, use toda a humildade que couber na sua bagagem. Porque se você tem humildade, você depreende que o seu poder está em Deus, não em você. Não em você. É como aquele líder respeitável, aos 71 anos, chega perante a igreja pedindo demissão do ministério, dizendo, olha irmão, aos 71 anos a carne foi fraca. É humildade. Às vezes colocamos tangas demais no pescoço dos outros, quando não somos capazes de carregá-la. E Paulo está dizendo exatamente isso, não é? Eu preciso desse sentimento de humildade para que possa proceder dignamente, construir meus próprios passos. A soberba precede a queda, seja lá de quem for. A única forma de estarmos em pé, irmãos, é de joelhos. A única forma de estarmos em pé é conhecer as nossas próprias fragilidades. Aí o apóstolo Paulo vai trazer uma outra palavra que tem a ver com humildade.
mas ele traz a ideia mais de docilidade. É a atitude passiva diante dos maus e dos bons. Tem irmãos que é um desafio a sua conduta de crente. Não só irmãos, né? No ambiente de igreja, aquele irmão é meu teste para eu ser crente. E o professor Haroldo Chagas dizia: aquele irmão foi meu espinho na carne. Aprendi a fazer tudo bem feito por causa dele, mas foi meu espinho na carne. Paulo está dizendo que nessa caminhada você vai tratar as pessoas como o mundo trata. Se te trata bem, eu trato bem. Se trata mal, eu trato mal. Mas Paulo está dizendo que não é uma atitude covarde. Não é uma atitude de quem não tem força para responder à altura. É a atitude de quem toma uma atitude passiva, e nem sempre é fácil. Precisa de humildade para isso, porque às vezes é uma agressão ao seu eu, é uma agressão à sua própria personalidade, é uma agressão ao seu valor, é uma agressão às vezes à sua família, é uma agressão aos seus sentimentos, é uma agressão às suas emoções. Aí eu venho, tomo uma atitude passiva, não de quem é covarde, mas é a atitude de quem resolveu tratar tanto o mal ou o bom ou o bem, com a atitude de quem está manso. Porque alguns de nós, a impressão que tem que alguns de nós parece que vem pelo sedex do cão para tentar você. Já receberam o sedex do cão? Às vezes parece que alguns vêm com aquele propósito, sedex do cão, para roubar a sua paz, para você, como aquele cara: Senhor, me perdoe, mas eu vou matar esse sujeito. Tinha sido violento, criminoso, estava convertido, o cara quis testar a fé dele, né? Me perdoe, eu não vou tentar esse sujeito, eu vou matar esse sujeito. O manso: Senhor, tu sabes que eu tenho força para matar esse sujeito, mas eu não vou matar, porque eu sou salvo. Tem diferença? Não faço porque sou. Não trata a altura, não dou a patada que merece. Às vezes damos, mas aí vem o Espírito se agiu errado. Mas eu abro mão de responder. Às vezes alguém diz: pastor, sua mão está mais alta, se vontade de pegar no pescoço. Pode olhar. É meu termômetro. Às vezes acontece, mas é a questão de você fazer uma opção. E finalmente Paulo diz: longanimidade, paciência, tolerância, constância, que representa firmeza, perseverança, clemência, lentidão em punir os pecados, os erros. Lentidão em punir os erros. Eu traduzo isso geralmente com ter com o próximo a mesma paciência que Deus tem para com você, para comigo. Mas tem a ver com um temperamento que não sucumbe facilmente sobre o sofrimento. Às vezes somos violentados. Às vezes a nossa natureza humana é violentada. Às vezes lá no seu emprego você é violentado, dentro de casa você é violentado. A sua natureza. Se você não tiver cuidado, você vai sucumbir. E no outro dia sai na manchete: irmão briga com irmão.
Irmãos abrem mão do ósculo santo e vão à tapa santa. Isso acontece. Paulo diz: é o alto domínio que não retalia apressadamente o erro. Bateu, levou. É assim que funciona a longanimidade. Observe, irmãos, que Paulo reconhecia isso. Às vezes, você chega para alguém e diz: quer essa casa limpa, mas não tem material de limpeza. Quero essa casa limpa, o material está ali. Sabão, rodo, vassoura, pano no chão. O que precisar para fazer a limpeza está lá. Paulo diz: lance mão de tudo que você precisar, da humildade, da mansidão, da longanimidade, para viver como crente, salvo, para proceder na condição de salvo. Sabe, irmãos, às vezes vivemos tão envolvidos com a nossa própria história de vida. Vivemos, e não quer dizer que não seja fácil viver momentos difíceis. Eu sei que não é fácil. Mas às vezes, por conta do nosso temperamento, por conta do momento que estamos vivendo, nós perdemos nosso foco na palavra. João diz em sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 6: aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. E não é digerir. Não está falando disso: vou comprar um jumentinho para andar, não. Não é isso. Não está dizendo. Nós temos um modelo. Pastor de Carneiro, ele também era de Carneiro. Alguns crentes já descobriram isso no filme Paixão de Cristo, né? Ele era de Carneiro. Sabe? Eu quero dizer esta manhã: ser crente, proceder como crente não é fácil. Mas é o que ele, Jesus, espera da gente. Muitos têm problema nesse casamento porque o rapaz esquece, o moço esquece que agora é casado. Que agora é um novo momento, uma nova história. Mas eu saía para jogar minha bola quando queria, mas não é mais assim. Você é crente em Jesus. Devemos, portanto, buscar essa vida coerente na palavra. Na palavra. Essa semana, mais uma vez, eu pude ouvir o pastor Billy King. A última vez que eu ouvi foi em 95, lá na Aliança Batista Mundial, coreana. E eu estava muito mal naquele dia, muito mal. E a impressão que eu tive naquele dia que o pastor King esqueceu as 9.999 pessoas que pregou só para mim. E ele disse que o mundo precisa de semana de palavra. Nós nos afastamos da palavra. Quem se afasta da palavra, aí vai ter tempo suficiente para expor suas mágoas, para fofocar, para chutar o pau na barraca, para ser grosseiro com os outros, porque esqueceu da palavra. O nosso povo precisa de palavra. Então, para que esse povo
posso receber palavra. Eu preciso receber e viver essa palavra. Paulo diz que para viver isso eu preciso pegar tudo que eu puder de humildade, mansidão e longanimidade. Senão eu não consigo. Fica difícil. Porque secreto é difícil. Que o Senhor possa nos ajudar. Cantemos, fiquemos em pé. Cantemos o hino indicado. Aviva-nos, Senhor. Eis nossa petição. Até o fogo. Se fogo é o fogo santo, viu, gente? É o fogo para queimar. Até o fogo do meu irmão, não. Até o fogo do alto céu. Em cada coração.